Cientistas da UFSCar, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Unicamp descobriram pela primeira vez parasitas em ossos de dinossauro. E para falar sobre esse assunto, eles estão aqui com a gente na TV UFSCar. Converso primeiro com o professor Marcelo Adorna, da UFSCar, pesquisador da universidade. Professor, qual que é a importância, para a ciência dessa descoberta? Bom, a princípio, se trata da primeira evidência de parasitas fossilizados dentro de estruturas ósseas de dinossauros, hein? A primeira do mundo. Então, isso é muito relevante para a ciência nacional e também internacional. E esse material continua na UFSCar? Isso, é um material fóssil, restos de dinossauros não avianos, que são aqueles pescoçudos, que foram coletados na região de Rio Preto, próximo a Rio Preto, com mais ou menos 82 milhões de anos, e esse material continua ainda em análise no nosso laboratório, lá, ali na UFSCar, Departamento de Ecologia, e também disponível a visitação no Museu da Ciência de São Carlos. Parte desse material também está exposto. Isso que é bacana, Os moradores da cidade, da região, também têm acesso a esse material. A Aline e o Tito, que estão com a gente aqui nessa entrevista, começaram a pesquisa na UFSCar e hoje estão lá na Federal do Rio Grande do Norte. Conta para a gente como é que foi esse trabalho. Esse trabalho ele começou, na verdade, faz tempo. Eu desenvolvi o trabalho junto ao laboratório de paleoecologia do professor Marcelo, Eu comecei a trabalhar com esse material na graduação na UFSCar, lá em 2006. Só que a proposta do trabalho era outra. Quando eu voltei para o pós-doutorado, em 2017, no laboratório do Marcelo, revisando esse material, a gente descobriu um osso muito estranho, que a gente tinha identificado no passado como um pequeno dinossauro pescoçudo, só que esse osso, que ele tinha uns caroços esponjosos muito estranhos. Então, parecia algum tipo de doença, talvez um câncer ósseo, e a gente resolveu olhar com mais atenção para esse material. Na época, o meu pós-doutorado estava sendo realizado com pegadas, e o Tito estava realizando o mestrado dele na Unicamp com tecidos fossilizados. Então, a gente conversou ali no laboratório e decidiu por mandar esse material para análise no mestrado do Tito, para que ele fizesse cortes finos, dos ossos, para investigar a doença a nível microscópico. E foi o que foi feito. Então, esse material foi mandado lá para a Unicamp, foi tomografado, foi depois fatiado em uma parte dele em lâminas bem fininhas para serem observadas no microscópio, e aí vieram as grandes surpresas. Foi a identificação da doença em si, da doença óssea em si, em primeiro lugar, que foi uma novidade interessante, e a segunda novidade foi a descoberta dos parasitas, que foi o mais surpreendente, assim. E aí que a Carol entra na história, que é a nossa paleoparasitóloga do laboratório. O material foi para a mão dela e ela acabou por descobrir o que pareciam uma pequena população de parasitas, transformou-se na mão da Carol numa enorme população. Então, mais de 70 micro-organismos que ela teve a capacidade de detectar dentro desse osso. Eu imagino o trabalho, Carol? 70 micro-organismos, foi uma surpresa para você? Isso, Kelly. Quando a Aline e o Tito, chegaram com esse material, e eles falaram, olha isso aqui, Carol, o que será que é esse material aqui, esses micro-organismos? A gente ainda estava, tentando descobrir o que era. E a gente levou para o microscópio de um dos laboratórios da UFSCar, e aí a gente, olhando no microscópio, veio a surpresa, como a Aline falou. E a gente encontrou vários micro-organismos, na verdade, depois para poder conseguir observar cada parte do material, contar, a gente foram mais de 70 micro-organismos, aí a gente fez todo o trabalho, de medir, de procurar ver o que poderia ser isso, se estaria relacionado a alguma doença no bicho. De fato, foi o que a gente viu, que eram provavelmente parasitas sanguíneos, pela localização onde estavam esses parasitas, e aí a gente viu que as doenças, que a gente estava percebendo que o animal tinha ali, elas estavam realmente bem interligadas, bem relacionadas. E aí, será que foi por causa dessas doenças, hein, Tito, que esse dinossauro ganhou um apelido bem curioso, dinossauro zumbi? Pois é, pelo fato de ser um dinossauro pequeno, assim, para o grupo dele, dos titanossauros, a gente tinha colocado um apelido carinhoso de Bill. Mas depois, com esse aspecto dessa doença que deformava os ossos e tinha essas pústulas com pus ao longo do corpo, e comparando com pessoas e outros animais dos dias de hoje que tem essa doença, no estágio que a gente encontrou, tão agressivo, que estaria espalhado por todo o corpo, aí a gente achou que seria melhor um aspecto para o público geral de zumbi. Aí a gente apelidou de dino zumbi. Carinhosamente. Tá? Mas, confesso que o animal deve ter sofrido muito ao longo da vida.
Esses caroços que a gente encontrou, primeiro, eles estão bem espalhados nos ossos, viu, Kelly? E agora, assim, como a Carol apontou, a gente acha que pode ter uma relação entre essa doença óssea detectada e os parasitas, e é o que a gente está investigando ainda na UFSCar. Cenas dos próximos capítulos. Isso. E falando em cenas dos próximos capítulos, né, de que forma essa descoberta impacta a ciência? Na verdade, essas doenças são doenças que a gente encontra ainda hoje, né, animais atuais, inclusive a gente encontra em humanos também. Então, como sempre, a gente encontra o material fossilizado, a gente precisa sempre fazer esse paralelo com o que a gente tem hoje em dia, né? Então, a gente sabe que essas doenças, quando acometem um animal atual, elas trazem bastante sofrimento, né? O bicho, ele acaba ficando, tendo algum sofrimento, muitas vezes tem dificuldade mesmo para caminhar, para conseguir alimento, para conseguir, né, viver ali a vida dele. Então, a gente sabe que o animal deve ter sofrido mesmo, porque ele estava bastante parasitado, né? Nós encontramos um número grande de micro-organismos dentro dele. Isso foi, inclusive, é o que a gente encontrou fossilizado, né? Fora o que que foi perdido. E, além disso, ele estava com um conjunto de doenças, né? A gente, como os Citalini falaram, é difícil a gente saber o que veio primeiro, o que veio depois, né? Mas a gente está analisando para ter o máximo de informações possíveis em relação a isso. Eu ia dizer, né, que quando o Tito levou esse material para a Unicamp, a professora Frésia foi a professora lá da Unicamp que identificou pela primeira vez essa estrutura dentro da medula do osso, né? Então, olha que curioso, é um parasita que provavelmente adentrou, né, a ferida do animal enquanto ele estava vivo e se alojou na medula óssea, algo semelhante ao que a gente tem hoje com uma doença visceral que acomete muitas pessoas, né, os seres humanos, inclusive. Então, daí a importância também de estudar esse material para entender toda a evolução de uma doença que acomete o ser humano ainda hoje. Olha que bacana. E, Kelly, eu vou aproveitar, então, para ressaltar assim, a importância da diversidade neste trabalho. Então, cabeças de diferentes instituições pensando ao mesmo tempo, fazendo descobertas, trazendo descobertas que, às vezes, um laboratório fechado não teria feito se não houvesse essa parceria. Então, a professora Frésia, a participação dela foi fundamental para a descoberta, né, do parasita, a princípio, já que ela trabalha há um bom tempo com lâminas fossilizadas, foi responsável pela orientação do Tito. E se não fosse essa relação boa entre as universidades públicas, a gente não teria trabalho de tanta excelência. E falando de importância, tem mais uma importância, viu? Era desconhecido, até na medicina moderna, como se desenvolvia essa osteomielite, essa deformação infecciosa no osso até formar esses calos. Então, imagina, até na medicina atual para as pessoas era desconhecido. Então, a gente conseguiu, através desse dinossauro, ver como o osso, estágio por estágio, ia se remodelando até esse estágio agressivo. O dinossauro, na hora que ele morreu, ele era um dinossauro idoso já, a gente conseguiu determinar isso, estava no estágio um passo antes de entrar para a necrose, o osso. Então, a gente conseguiu determinar o estágio último antes de chegar na necrose. Isso pode ser aplicado na medicina veterinária hoje em dia também. É uma pesquisa interdisciplinar, inclusive é uma nova espécie que foi descoberta, Tito? É uma nova espécie de parasita que está sendo descrita agora num trabalho em paralelo, protagonizado pela Carol e pela Aline. E, inclusive, esse parasita ainda vai ganhar um nome, né, professor? Isso, aí o parasita... Não, além do parasita, o dinossauro também é uma nova espécie. Tá? Então, o dinossauro é uma nova espécie e o parasita que acometeu, né, que o acometeu, também terá um nome e é uma nova espécie de parasita, tá? E lembrando que esses parasitas estão fossilizados, viu, gente? Apesar de estarmos em 2020, eles não retornarão à vida, ok? Eles estão petrificados. Muito bacana. Professor Marcelo, para a gente encerrar, como que é pessoalmente para o senhor, né, ver esses talentos, né, que passam pelo laboratório, que são orientados, tem ali todo o apoio da UFSCar, né, fazendo ciência, trazendo inovações tão relevantes para a gente? Não, é um orgulho muito grande, né, ter presenciado desde o início da graduação de alguns alunos, como foi o caso da Aline, né, que começou na graduação, fez um mestrado lá na UFSCar, né, fez o doutorado no Rio de Janeiro, mas com vínculos ainda com a gente, a Carolina, o Pedro, vários outros estudantes que passaram pela gente, o Tito mesmo, que acompanhou muito a Aline ali na UFSCar e acabou abraçando a causa do nosso laboratório, né? Isso é muito gratificante, ver que essas pessoas, essas mentes brilhantes, né, têm o seu início perto da gente e depois ganham o mundo. Isso que é fantástico. Estão ganhando o mundo, né?
com essa descoberta e com outras mais que virão.